Brasil, jogadores do Brasil se preparando. Davi Luiz e Dante. Tá ali o Adriano, à esquerda do vídeo, Júlio César. Davi Luiz, que vai ser inclusive o capitão da seleção brasileira. Os times vêm agora pro gramado. E o torcedor começa a vibrar porque começa a ver os jogadores entrando em campo. Inglaterra e Brasil no gramado de Wembley. Ronaldinho, 100 jogos com a camisa do Brasil. Homenagem a Gerrard, que já tem 100 jogos, está completando hoje 101 jogos. Roy Hodgson, técnico inglês, presidente Marim. A apresentação formal dos jogadores, as autoridades. Sir Bobby Charlton. E a torcida grita guerra. Gerrard tem 101 jogos. Ele fez o 100º jogo em Estocolmo, em novembro. Então, como está jogando hoje aqui na Inglaterra, vai sendo homenageado. Sir Bobby Charlton na frente. Os capitães apresentam os seus companheiros. Brasil e Inglaterra, aqui na Inglaterra, aqui em Londres. No último jogo tivemos a vitória brasileira por 1-0, foi no amistoso em 2009. O jogo foi em Doha. Luiz Fabiano jogou essa partida. O Brasil não perde para a Inglaterra há 8 jogos. E é uma tradição aqui. Quando o jogador completa 100 jogos, e poucos conseguiram essa proeza, entrega um boné. Ashley Cole e Steven Gerrard têm 100 jogos, Gerrard 101 jogos. Ronaldinho Gaúcho também com 100 jogos recebendo a camisa do presidente Marinho da CBF. E ficou emocionado, hein? 100 jogos para Ronaldinho Gaúcho. Número 100, 100 jogos. Ronaldinho, de volta aqui à Europa, onde foi o comandante de um Barcelona brilhante. Jogou ainda no Paris Saint-Germain, no Milan. Sir Bobby Charlton aplaude o Ronaldinho. A camisa 10 do Ronaldinho. Neymar brinca ali com o Ronaldinho. Neymar com o visual meio Cissé. Jogador francês que sempre pintou o cabelo de louro. E a barba também, né? Como eu falei, em novembro na Suécia, Steven Gerrard chegou ao seu 100º jogo com a camisa inglesa. O ídolo Gerrard recebe o seu boné. Ídolo do Liverpool, né? Que sempre conseguiu cativar o coração do torcedor inglês, especificamente o do Liverpool. Gerrard chegou ao 100º jogo em novembro. Senhoras e senhores, Steven Gerrard.
Câmeras exclusivas do Sport TV trazendo para você, durante todo o primeiro tempo, imagens do Ronaldinho. Câmera Sport TV. Câmera Sport TV trazendo imagens do Ronaldinho durante todo o primeiro tempo. Vamos acompanhar a movimentação do jogador do Atlético. E é claro que temos uma câmera exclusiva trazendo a comissão técnica. Basicamente a comissão de 2002. Saiu o Antônio Lopes, entrou o Parreira. Câmera exclusiva do Sport TV no primeiro tempo, acompanhando Filipão, sempre ao lado do inseparável Murtosa. Tá aí o Júlio, goleiro do Queen's Park Rangers, joga aqui na Inglaterra. Teremos um minuto de silêncio. Jogadores do Brasil jogando de luto. Terrível tragédia na Boate Kiss. Tragédia que abalou o Brasil, evidentemente, teve uma repercussão enorme em todo o mundo. E é claro que temos uma câmera exclusiva trazendo a comissão técnica. Basicamente a comissão de 2002. Saiu o Antônio Lopes, entrou o Parreira. Câmera exclusiva do Sport TV no primeiro tempo, acompanhando Filipão, sempre ao lado do inseparável Murtosa. Tá aí o Júlio, goleiro do Queen's Park Rangers, joga aqui na Inglaterra. Teremos um minuto de silêncio. Jogadores do Brasil jogando de luto. Terrível tragédia na Boate Kiss. Tragédia que abalou o Brasil, evidentemente, teve uma repercussão enorme em todo o mundo. Com muita dor, esse minuto de silêncio é respeitado. Mas uma cena muito bonita, porque o minuto de silêncio foi rigorosamente respeitado. Isso já tinha acontecido. Não teve ninguém tocando corneta, gritando nome de time. E sim um respeito a todas as homenagens póstumas que foram feitas. Aí Neymar, com seu visual 2013. Vamos para o primeiro tempo. Você ligado no Sport TV. Aí está o Pedro Proença. Saída do Brasil no primeiro tempo. O Brasil se preparando para a Copa das Confederações. Conversei com o Carlos Alberto Parreira, ele disse: temos até novembro para montar o time. Ano que vem só tem um amistoso. Vamos para o primeiro tempo aqui em Londres.
juiz apita, tem bola rolando, tem Brasil em campo, tem Ronaldinho com 6 jogos. Daniel Alves, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Esse é Davi Luiz, vale muito a sua torcida no Sport TV. Futebol brasileiro tentando voltar aos seus melhores dias de futebol brasileiro, de melhor futebol do mundo. Dante, voltando com o Júlio César. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Davi Luiz, tocando com o Dante. De novo, Davi Luiz. Levanta a cabeça, procura a melhor opção, faz o toque na frente. A bola acabou passando na frente do Oscar. Esse é Johnson na bola inglesa. Cahill tocando com Smalling. Mais atrás, Hart. Goleiro dribla de forma arriscadíssima com 47 segundos no primeiro tempo. Aí o Hart. Que coragem, hein? Gerrard. 101 jogos com a camisa da Inglaterra. Walcott. Walcott joga aberto aqui pela direita, um jogador de velocidade. Ramírez do Chelsea, um velho conhecido do torcedor inglês. Jogador incansável. Posse de bola para a seleção do Brasil. O último toque do Cleverley. Aí Ramírez, você deu agora o Cleverley. 0 Inglaterra, 0 Brasil. Ramírez não dominou, Rooney tocou atrás. Gerrard vem para o jogo a seleção da Inglaterra com Wilshere. Pancada em cima dele, um jogador que se lesionou. A bola tocada para Rooney. Davi Luiz de cabeça. Wilshere é um jogador muito promissor, mas que já se lesionou na sua carreira. Ele jogou apenas 13 minutos ao lado do Gerrard. Você está vendo de novo a falta que ele recebeu. Proença deu vantagem, o lançamento para Rooney com o corte do Davi Luiz. Gerrard vai para a cobrança do escanteio. Quase 2 minutos, primeiro tempo aqui em Londres. Cahill vem tentar a cabeçada. É escanteio para a Inglaterra. Gerrard na cobrança, a bola vem na marca do pênalti, passa por todo mundo. Tá aí o Wayne Rooney. Fez um implante de cabelo, ficou cabeludo ali o Rooney. Gerrard vai voltando para a marcação. Daniel. Davi Luiz. Chamando o Júlio César. Dante. A Inglaterra coloca agora 6 jogadores no campo do Brasil, marcando a saída de jogo do Brasil. Davi Luiz. 2 minutos, primeiro tempo. Daniel. De novo Daniel Alves. Oscar. Dante. Seleção brasileira sai trocando passes com tranquilidade. Dante toca na frente. Mais uma vez o Ramírez perdeu uma bola ali no meio. Passe errado para Adriano. Johnson. Walcott acelerando pela direita. Johnson pediu a devolução. Bola longa. E é escanteio para a Inglaterra. O Dante achou que o toque tinha sido em inglês. Aí o Johnson. Mais um escanteio para a Inglaterra. Johnson, lateral inglês. Lateral direito da seleção da Inglaterra. Gerrard batendo escanteio. A bola vem na entrada da pequena área. Tenta mais uma vez a Inglaterra. O toque de cabeça ali do Smalling. Neymar tocando na bola pela primeira vez. Oscar. Neymar pede a devolução. Oscar gira, usa o corpo, protege. Daniel. Passe errado. Mas houve a falta a favor da seleção do Brasil. Tá Daniel Alves. No nosso intervalo, campeão. Vem aí um super amistoso. Messi contra Ibra. Você está vendo de novo a entrada em cima do Daniel Alves. Marcada a falta para o Brasil. Você ligado no Sport TV em alta definição em todo o Brasil. Dante tem a bola dominada. De novo a Inglaterra coloca 6 jogadores no campo brasileiro. Neymar. Daniel Alves. Troca passes o Brasil. Paulinho voltou a jogada com o Daniel. De novo Neymar. Sai a tabela pela direita. A torcida brasileira gosta. Neymar. Aberto pela direita. Tocou no meio. Pediu devolução. Bola para ele. Luiz Fabiano espera o cruzamento e o Brasil ganha o escanteio. É escanteio para a seleção brasileira de Neymar. Neymar foi o artilheiro da era Mano Menezes. Luiz Fabiano, o artilheiro do período Dunga. Você está vendo de novo a arrancada do Neymar. A devolução, tabela com o Ronaldinho.
bola ficou um pouquinho longa. Chegou ali por baixo o Cahill no carrinho. É escanteio para a seleção do Brasil. Cobrança de Ronaldinho Gaúcho. 0 Inglaterra, 0 Brasil. Cobrança na primeira trave. Neymar briga pela posse de bola. Todo o time inglês recuado. Temos 5 minutos primeiro tempo de jogo. Ronaldinho. A bolinha trabalha, tem gol. Bola tocada para Dante. O gol é da Argentina sobre a Suécia. Depois do chute do Higuaín, gol contra. O nosso intervalo campeão, tudo de Argentina e Suécia. Messi contra Ibra. Davi Luiz toca para o lado. Tá aí Luiz Felipe Scolari. A todo momento, câmeras exclusivas do Sport TV. No intervalo campeão, tudo de Uruguai e Espanha. Campeão do mundo em campo. Oscar faz o lançamento. Condição legal. Bom lançamento. Lá vem o Brasil. A chance é boa. Hart sai do gol. Neymar não conseguiu dominar bem. Ele saiu em condição legal depois de ótimo lançamento. Você já viu o Neymar aparecendo em duas situações, uma pela direita e outra pelo meio. E agora você o vê marcando aqui pelo lado esquerdo. É um jogador sem posição fixa. Tome bola para o veloz Walcott. Tiro de meta para Júlio César. Câmera exclusiva do Sport TV trazendo para você. Paulo Paixão conversando com Murtosa, com o Filipão, Parreira. São os 4 que estão à frente. Lembrando que o Luiz Felipe daqui a pouco não vai ter condições de ir à beira do campo, porque ele está completamente rouco. Ele me disse até hoje pela manhã. De repente eu vou começar a escrever as instruções e o Murtosa vai lá e fala. Dante sai jogando. Adriano. Adriano tem quase uma década de seleção brasileira, mas nunca jogou uma Copa. Coach do mal. Daniel. Oscar. Tem cruzamento para Luiz Fabiano. Bola tirada de cabeça pelo Cahill. Domina Johnson. Quando já havia impedimento do ataque do Brasil. Na câmera exclusiva do Sport TV, imagem do Ronaldinho Gaúcho. Durante todo o primeiro tempo vamos acompanhar a movimentação do craque do Atlético Mineiro. Zero Inglaterra, 0 Brasil. Temos quase 8 minutos primeiro tempo de jogo aqui em Londres. Welbeck. Foi desarmado. Oscar acelera. Abre espaço pela direita. Ainda Oscar. Welbeck vem na marcação. Tem lançamento por meio para o Luiz Fabiano. Hart sai do gol. Defesa de Joe Hart. Goleiro do Manchester City de 25 anos. Walcott. Luiz. Pois não, Marcelo Barreto. Hart que enfrentou Júlio César. Duelo de goleiros mesmo. Ficou no 0-0. Cada um fez uma brilhante defesa em Manchester City e Queen's Park Rangers. Começa a fazer barulho o torcedor aqui em Wembley. Ronaldinho tocou na frente, tocou mão. Cahill tocando com o Johnson. A Inglaterra foi eliminada na Euro 2012 pela Itália nas quartas de final. Tá jogando as eliminatórias para a Copa de 2014. Está 2 pontos atrás de Montenegro. Ashley Cole. Força a jogada pela esquerda. Bola volta no meio com Stephen Gerrard. Tem lançamento para o Walcott. A Inglaterra ganha mais um escanteio. A Inglaterra nas eliminatórias tem 8 pontos em 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Veja aí o providencial corte do Adriano. 0-0, Inglaterra e Brasil. O capitão Stephen Gerrard bate mais um escanteio. Smalling e Cahill vão tentar a cabeçada. Tem cruzamento, a tentativa de Rooney. Júlio César espetacular. Houve um empurrão, falta marcada. Mas uma primeira defesa espetacular do goleiro Júlio César na cabeçada de Wayne Rooney. O empurrão foi muito bem marcado. Você vai acompanhar novamente aí, ó. Olha como há um empurrão no Ramírez. Mas isso
não invalida a defesa espetacular do Júlio César, até porque foi uma bola cabeceada de cima para baixo, ó. O Júlio Ramírez grita, inclusive, porque o Rooney o desloca, mas a defesa do Júlio César foi espetacular. São 10 minutos de jogo, Luiz, de um jogo muito amarrado, de um jogo muito estudado, que era de se esperar. Mas a Inglaterra com uma proposta definida de tentar encurtar os espaços para o Brasil. Vejam como o Johnson está ali em cima do Ronaldinho Gaúcho, está difícil para a seleção brasileira encontrar espaços. Daqui a pouquinho no intervalo, campeão, tudo de Argentina e Suécia, de Uruguai e de Espanha. Bola recuada para Hart. Brasil e Inglaterra já jogaram 10 vezes aqui na Inglaterra, sempre em Londres, com 2 vitórias para cada seleção e 6 empates. Lançamento para o Walcott. Bola chega nele, como eu falei, é um jogador que joga aberto aqui pela ponta e tem muita velocidade. Johnson com espaço para o cruzamento. Tentativa de jogada aqui com o Cleverley. E o Brasil está jogando num contra-ataque que pode ser perigosíssimo. No talento, na habilidade, na categoria de Neymar. Ronaldinho pediu, Luiz Fabiano abriu na direita. A bola chega no Oscar, bateu pro gol. Ele tinha Luiz Fabiano aberto na direita, optou pela finalização. A bola quicou, o passe para o Luiz Fabiano aberto ali pela direita seria a melhor opção. Mas ao mesmo tempo você vai acompanhando aqui na repetição da jogada, que é rápida e que pega a Inglaterra desguarnecida, que da maneira como recebeu a bola, o Oscar ficou altamente tentado a bater. Ele tentou dar um efeito na bola, você viu ele batendo com a parte externa do pé. Por isso que ele não deu o passe para o Luiz Fabiano, que seria a melhor opção. Ah, ficou bom para bater, ficou de frente para o gol. Você ligado no Sport TV em alta definição, vendo aí Neymar se movimentando em campo. Vendo o Brasil agora de Luiz Felipe Scolari, novamente de Luiz Felipe Scolari em ação. Neymar na entrada da grande área. Neymar ajeitou, tentou bater colocado, foi travado na hora do chute. Cleverley voltou o lance, Cahill. Adriano no peito, para grama. Para Ramírez, Paulinho pediu. Oscar na entrada da área, tocou de cabeça, Luiz Fabiano de costas. Paulinho chegou atrasado. Daniel volta a jogada com Dante. Mais atrás, chamando a experiência de Júlio César. Davi Luiz. Paulinho de novo, Davi Luiz. Paulinho muito cotado aqui na Europa, garantiu que permanece no Corinthians. Dante. Adriano. Esse é Ramírez. Daniel Alves. Oscar. Daniel. Paulinho. Welbeck faz o corte. Chama Rooney. Johnson. Primeiro tempo de jogo aqui em Wembley. Você em todo o Brasil acompanhando no Sport TV com comentários de Paulo César Vasconcelos. Reportagens de Marcelo Barreto. Inglaterra 0, Brasil também 0. Gerrard. Cahill. Smalling pediu ali ao lado dele. Lá vem Cahill. Cleverley com algum espaço pela direita. Johnson. Cleverley. Pensa, faz o cruzamento, bola fechada, Júlio César tira de soco o goleiro do Queen's Park Rangers. Aí o Cleverley. Passamos agora dos 14 no primeiro tempo. É difícil fazer a reposição. Ashley Cole. Proença procura. Tá difícil, Luiz, porque os dois times estão marcando muito bem. Encontrar espaço não está sendo tão fácil assim. Tá falando, Paulo César. Tá tentando, tá se esforçando, Filipão. Quanto a voz der. Esse é o Wayne Rooney. Johnson fica com a sobra. Lá vem a Inglaterra mais uma vez. Rooney pede o cruzamento. Johnson optou pela jogada individual. Pedalou, passou, faz o toque. Ashley Cole. Welbeck.
O Welbeck na Euro fez um golaço de letra. Cleverly. Stephen Gerrard. Vira a jogada na direita. O Brasil briga pela posse de bola. Adriano cai, divide. Último toque do Wilshere. Dante. Paulo César Vasconcelos, esse era o início de jogo que você esperava? Era o início de jogo que eu esperava, um início de jogo muito estudado, um início de jogo com a Inglaterra tentando encurtar o espaço de campo do Brasil no seu próprio campo, com o Brasil tentando jogar em velocidade pelo lado do campo e com o Neymar variando muito. Ronaldinho tentou a tabela, tentou a devolução, bola ficou curta para o Luiz Fabiano. Já ficou claro que o Luiz Felipe orientou o Neymar para não guardar a posição. Por isso nós já vimos o Neymar pela esquerda e já vimos o Neymar pela direita. Davi Luiz. Dante. No intervalo, campeão tudo da Copa da África. Júlio Oliveira, Lédio Carmona, trazendo as transmissões dos estádios para você. Welbeck aberto pela esquerda, ele pedala, encara a marcação. Daniel faz o corte no primeiro momento. Danny Welbeck, Stephen Gerrard de primeira, boa bola. Dante faz a proteção. Sport TV, o canal campeão. Caixa, mais de 60 mil pontos de atendimento. A bolinha trabalhou. Gol de Burkina Faso. Burkina Faso 1, Gana também 1. Neymar está trocando de chuteira. Olha o Luiz Fabiano, do jeito que ele gosta, tá no mano a mano, pode para dentro Luiz Fabiano. Ele ajeitou, pensou, prendeu, bateu, travado. O Oscar ficou esperando a bola. Ela chega em Ronaldinho Gaúcho. De novo, encara a marcação Brasil. Ronaldinho faz o toque para o Oscar. A devolução para Ronaldinho, tentou o cruzamento. E o juiz dá escanteio. Ele aponta para o meio. Dá pênalti. Ele dá pênalti. Proença marca pênalti para o Brasil. Pênalti a favor da seleção brasileira aos 17. A torcida inglesa vai a Ronaldinho, pede a bola. Neymar pergunta se Ronaldinho vai bater. É pênalti para o Brasil. Marcado pênalti a favor da seleção brasileira. Ronaldinho na cobrança. Ele tem 35 gols com a camisa do Brasil. Tem muita vaia do torcedor inglês. Ronaldinho contra Hart. O Brasil pode sair na frente. Aqui em Wembley. Ronaldinho bateu o pênalti. Hart defendeu. Ronaldinho dividiu. Olha só, olha o gol. Defendeu Hart. Ronaldinho perde o pênalti. Neymar dividiu, disse que foi empurrado. Hart defende o pênalti batido por Ronaldinho Gaúcho. Pulou certo, pulou no canto o goleiro. Ronaldinho não bateu tão no canto assim. Hart defendeu. Ronaldinho dividiu. Hart, brilhante, na garra, na coragem. Neymar tentou por cima. Também não conseguiu uma boa finalização, pressionado pelo Cleverly. Ronaldinho perdeu o pênalti. Hart 2 vezes. E o Neymar dividiu com o Cleverly. Paulo César Vasconcelos. Eu dou o mérito todo pro Hart. A participação dele foi espetacular. Ronaldinho bateu no canto, não bateu tão forte assim, mas ele foi no canto certo e defendeu porque ele foi no canto certo no momento do chute e depois se colocou ainda na sobra que ele proporcionou ao Ronaldinho Gaúcho. Tenho dúvidas quanto a esse pênalti, vamos dirimi-las ali no intervalo, mas não se pode culpar o Ronaldinho pelo Brasil não ter feito o gol de pênalti. Acho que aí teve muito mais mérito do Hart. Hart defende o pênalti batido por Ronaldinho Gaúcho. 0 Inglaterra, 0 Brasil. Bola mal passada pelo Adriano. Cleverly na dividida. Oscar, falta a favor da Inglaterra. E o Filipão foi lá à beira do gramado, Luiz. Com a voz que tem, dar instruções à seleção brasileira depois do pênalti perdido. Câmera exclusiva do Sport TV trazendo Luiz Felipe Scolari. A bola do Brasil mais uma vez.
Paulinho, Ronaldinho. Perde o pênalti, Ronaldinho Gaúcho. No intervalo, você vai ver imagens da câmera exclusiva do Sport TV acompanhando o primeiro tempo do jogador do Atlético Mineiro. Cole. Esse é Cahill. Voltando com Hart. Dante ganha no alto. Ronaldinho está impedido. Impedimento de Ronaldinho Gaúcho. 20 minutos, passamos dos 20. Ronaldinho perdeu um pênalti. 0 Inglaterra, 0 Brasil. Veja de novo a cobrança de Ronaldinho Gaúcho. Joe Hart. Joe Hart. E depois o Neymar tentou dar uma cavadinha para levantar a bola, já que o Hart estava caído. Dividiu com o Cleverley. Agora a segunda defesa foi impressionante, Paulo César. Por isso que o mérito é todo dele. Muita gente vai dizer, o Ronaldinho bateu mal. Bateu no canto. E o Hart foi lá no canto e defendeu. E depois teve ainda rapidez e agilidade para defender no rebote proporcionado ao próprio Ronaldinho. Ronaldinho, lençol no Rooney. Rooney se recupera. Cleverley. Gerrard. Johnson. Ele tem espaço pela direita. Steven Gerrard. Rooney. Bola tocada no meio. Danny Welbeck perdeu o ângulo, bateu por cima. Ele puxou um pouco para a esquerda, perdendo algum ângulo. Na sequência, finalizou sobre o gol de Júlio César. Bom ataque inglês. Bonita jogada do Wilshere pelo meio. Veja aí mais uma vez. Saiu a tabela, o Wilshere tocou para o Welbeck. Condição legal, Davi Luiz dava condição. E a finalização sobre o gol brasileiro. Sobre o gol brasileiro, de um jogo até agora, Luiz, tão estudado quanto movimentado. Você percebe que são duas seleções preocupadas, duas seleções tensas, ninguém sabendo que um erro pode ser, todo mundo sabendo que um erro pode ser fatal. Mas o jogo é muito interessante por conta da aplicação e movimentação das duas equipes. Olha como é que a Inglaterra dificulta a saída de bola do Brasil, quebra a possibilidade de velocidade na saída de bola do Brasil. Um escorregão ali, a bola fica com a Inglaterra com tranquilidade, com facilidade. A Inglaterra sai jogando. 0-0 Inglaterra e Brasil, amistoso que você acompanha aqui em Londres. Sport TV trazendo todo o clima antes, durante. Vamos trazer o clima também depois do jogo, as entrevistas dos jogadores. No intervalo, campeão. Nós temos Argentina e Suécia, Uruguai e Espanha. Cole bateu pro gol. Tiro de meta para Júlio César. Tá aí Ashley Cole. Sport TV, o canal campeão. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. A Inglaterra tem 3 desfalques hoje. Carrick, Defoe e Sturridge não estão à disposição do técnico. Davi Luiz tocando com o Dante. É o momento que está jogando com personalidade o Dante. Oscar. Gira para lá, gira para cá, atrás da marcação do Johnson, toca com o Davi Luiz. Oscar. Neymar. Ronaldinho. Neymar, Ronaldinho Gaúcho. Passe errado para Adriano. Outro ponto, assim como o Neymar não guarda posição no ataque, o outro ponto interessante de observar é que você não vê o Paulinho aparecendo tanto próximo à área adversária. O Paulinho costuma sair, dessa vez está guardando um pouco mais de posição. E olha essa distribuição, como o Brasil também passou a antecipar a sua marcação para dificultar a saída da Inglaterra. Essa imagem é esclarecedora. Gerrard, bom toque. Lá vem a Inglaterra. O ataque inglês pode ser perigoso. O Wilshere tem a bola dominada. Welbeck pela esquerda. Volta a jogada. Wilshere. Cleverley. Bola ficou longa, ficou dividida. Último toque do Daniel. A dividida com o Wilshere, que é tido como uma joia aqui na Inglaterra, jogador de apenas 21 anos. Aí você vê o Cleverley. Wilshere não começava um jogo como titular na Inglaterra há 20 meses.
Era uma escolha do Fábio Capello. Torcedor grita, England, England. 25 primeiro tempo de jogo. Bola fechada, Júlio César. Sai bem o goleiro brasileiro. A reposição é veloz para Ronaldinho Gaúcho. Reposição ruim do Júlio. A bola é inglesa de novo. Walcott. Johnson. Walcott. Johnson na entrada da área. Sport TV, o canal campeão. Vivo. Aqui a cobertura vai aonde você for. E lá vem Inglaterra mais uma vez. O Walcott bateu, Júlio César com o pé. Rooney. Gol! É da Inglaterra, Rooney. Rooney faz o primeiro para a seleção inglesa. Mais uma vez, o Walcott foi lançado em velocidade na sua principal característica. O torcedor inglês vibra. Wayne Rooney, oportunista e bem colocado, ficou com a sobra. Rooney, 1 para a Inglaterra, 0 para o Brasil. Veja de novo, buraco na marcação brasileira. O lançamento. Walcott finaliza e Rooney, sem goleiro, bate para o gol depois de ótima defesa do Júlio César. De novo, Wilshere fazendo ótimo lançamento. Walcott, Júlio César e Rooney, 1-0 para a Inglaterra. Acompanhe no lance, Luiz, que nenhum dos dois volantes consegue acompanhar o Rooney. Olha, o Paulinho estava de um lado e o Ramírez do outro. Júlio César deve ter tido a sensação que ele tem sempre no Queen's Park Rangers, que ele faz uma defesa e no rebote alguém vai lá e faz o gol. Ele saiu muito bem. Uma saída de bola rápida da Inglaterra. Agora, os dois volantes da seleção brasileira nesse instante não conseguiram acompanhar o Rooney. Por isso ele entrou livre no rebote do Júlio César para fazer 1-0 num jogo que até agora está muito equilibrado. O Brasil teve a sua chance naquele pênalti que o Ronaldinho bateu e o Hart defendeu. Outras oportunidades apareceram de lado a lado. A Inglaterra sai na frente, mas o jogo continua muito equilibrado. Tá jogando muita bola o Wilshere. Walcott, Rooney abriu na direita. O ataque é perigoso, o toque para Rooney. Adriano chega tirando. Agora, independentemente do equilíbrio, Paulinho e Ramírez vão ter que se acertar. Quem marca quem quando o Brasil for atacado? Welbeck, Rooney. O lançamento na esquerda, impedimento de Ashley Cole. Sport TV, o canal campeão. Fiat, líder de vendas pela 11ª vez. Jogo encerrado, 3 para a Espanha, 1 para o Uruguai. E a Argentina vai ganhando por 3-1 da Suécia. Tá caído aí o tio Walcott. Walcott tem 23 anos. Você está vendo mais uma vez o momento ali que o Walcott sentiu a lesão. Tá aí o Walcott. Foi a surpresa do Sven-Göran Eriksson para a seleção da Copa da Alemanha. Vai saindo aí o Walcott. Câmera Sport TV vai trazer para você agora a reação de Luiz Felipe Scolari no gol da Inglaterra. Gol de Rooney para a decepção do Filipão. Câmera Sport TV. Você viu que ele faz um sinal ali de frente para o banco, mostrando que estava todo mundo aberto, que a defesa estava aberta. Não só a defesa estava aberta, mas principalmente os dois volantes não estavam bem posicionados para acompanhar aquele jogador, no caso o Rooney, que se aproximou da área e completou para o gol no momento do rebote do Júlio César. Quase 30 minutos, primeiro tempo de jogo aqui em Londres. 1 para a Inglaterra, 0 para o Brasil. Para você que está chegando agora, Ronaldinho perdeu um pênalti, Hart defendeu. No duelo dos dois jogadores com a camisa 10, vai dando Rooney até o momento. Johnson perde a bola. Oscar, esperto, faz a roubada. Luiz Fabiano driblou na entrada da área, bateu pro gol. Sobra do Brasil mais uma vez. Oscar tenta mais uma finalização, não. Voltou a jogada. Chamou Paulinho no meio. Ronaldinho Gaúcho. Paulinho. Ramírez. Esse é Adriano.
Adriano revelado pelo Curitiba. Ramírez, Paulinho. Mais atrás, Dante. Davi Luiz. Temos agora 30 minutos no primeiro tempo aqui em Londres. Neymar. Amistoso internacional. Brasil, Inglaterra, Inglaterra e Brasil. Primeiro jogo de Luiz Felipe Scolari nessa volta dele à seleção brasileira. Saiu a bola do Adriano. O assistente já levantou a bandeira. Posse de bola para a seleção inglesa. Já no nosso intervalo campeão. Copa da África para você. Júlio Oliveira e Lédio Carmona na África do Sul. Aí o Roy Hodgson. Você está vendo aí a jogada de Wilshere. O lançamento. Walcott, Júlio César, Rooney bate. A bola passa pelo Dante, a reação do técnico inglês, o sorriso, a festa dele. Rooney, 27 anos. Foi garoto prodígio, revelado pelo Everton, contratado em 2004 pelo Manchester United. 31 primeiro tempo aqui em Londres. Paulo César Vasconcelos, você gosta da atuação da seleção do Brasil? Luiz, é uma atuação de uma seleção que está começando um novo trabalho. E está tendo muita dificuldade para encontrar espaço com a marcação exercida pela seleção da Inglaterra. Além disso, a questão de um posicionamento do Paulinho e do Ramírez. Lá vem o Welbeck com a bola dominada. Adiantou demais. Esperto, Davi Luiz fez a roubada. A bola é inglesa. Rooney fez o gol do jogo. 1 para a Inglaterra, 0 Brasil. Johnson. E é necessário, você está vendo o Oscar aparecer mais no jogo, mas é necessário que essa tarefa de organização seja dividida entre esse Oscar que você está vendo aí e que o Luiz Felipe consiga fazer com que o Ronaldinho também apareça um pouco mais no jogo para organizar ali o ataque, a transição da seleção brasileira. Tentativa do Johnson, boa cobertura. Dante apareceu bem. Luiz Fabiano. Cahill ganhou ali no alto. Wilshere erra o passe. Davi Luiz usa o corpo, foi atropelado. Falta do Welbeck no Davi Luiz. Daqui a pouquinho, no nosso intervalo campeão, câmera exclusiva do Sport TV Ronaldinho Gaúcho, em Luiz Felipe Scolari. Dante. Paulo César, que tal até o momento a estreia do Dante? Estou gostando, Luiz. É óbvio que você tem que olhar o jogo inteiro, depois outras convocações, mas você o vê aí, não me parece atabalhoado, tampouco inseguro. Está fazendo ali o seu papel sem querer complicar. O problema maior do Brasil está no seu meio de campo. Olha como o Paulinho e o Ramírez encontram dificuldade para achar o Ronaldinho Gaúcho. Encontra o Oscar, mas não está encontrando o Ronaldinho Gaúcho, que até está se movimentando, mas não está encontrando espaço para trabalhar essa bola. Lá vem a Inglaterra na velocidade de Walcott mais uma vez no mano a mano com o Dante. Adiantou Davi Luiz. Bonito, preciso. Tirando de Walcott. Ramírez. Oscar, são jogadores do Chelsea. Daniel. Ronaldinho. Daniel. Chamando Paulinho do Corinthians. Luiz Fabiano. Daniel Alves. Oscar. Quem participou um pouco do jogo no primeiro tempo até esse momento foi Neymar. Cole. Gerrard. Walcott. Tentava Rooney, Dante. O Brasil não está jogando muito pelas laterais. Consequentemente, não está conseguindo explorar o Neymar. Ele está aberto lá na esquerda, olha ele lá, ó. Mas o Brasil não está enxergando, está indo mais pelo meio. Neymar. Sport TV, o canal campeão. Novos shampoos Dove Men Care. Cabelos 10 vezes mais fortes. Câmera exclusiva em Luiz Felipe Scolari. Paulo César. Ele está vendo a dificuldade, nesse momento que ele deve estar olhando, a dificuldade do seu time de jogar pelas laterais. Você citou muito pouco, Luiz, até agora o Daniel Alves. Por que o Daniel Alves não está indo? Ele está encontrando dificuldade porque o Beck fica ali aberto pela esquerda, está prendendo ele. E aí o time está sempre insistindo pelo meio, ó.
como mais uma vez, embora o Neymar se movimente de um lado para outro, o time não está encontrando espaço pelos lados do campo. Olha a distribuição brasileira como está agora. Essa falta de espaço pelo lado do campo está dificultando a ação brasileira. Já a Inglaterra, que você vê saindo para o jogo, sai de uma maneira mais segura e organizada, o que é natural, porque ela está num estágio mais à frente do que da seleção brasileira. Gerrard. Cleverly tocando com o Walcott. Johnson. Passa pelo Ramírez. De novo Cleverly. Johnson. Levantou para Rooney no peito. Bonito. Está jogando a seleção do Brasil com o Ronaldinho Gaúcho. Perdeu para Gerrard. Daniel. Daí para Davi Luiz. Paulinho. Dante. Você viu ali o Davi Luiz. Neymar. Ronaldinho Gaúcho errou 6 passes errados, 10-16. Câmera exclusiva do Sport TV trazendo o Ronaldinho Gaúcho mais uma vez. Essa é a câmera Sport TV em alta definição. Luiz, Marcelo Barreto. os jogadores da Inglaterra foram para o aquecimento. Os detalhes no gramado com Marcelo Barreto, comentários de Paulo César Vasconcelos, esse é Smalling. 36 primeiro tempo de jogo aqui em Wembley. Cahill voltando com Joe Hart. Cole. Perdeu a bola. Vamos nessa, Brasil. Lá vem Oscar com a bola dominada. Tem cruzamento. Olha o Neymar. Perdeu. Perdeu. Perde Neymar quase embaixo do gol. A bola tinha velocidade. Não era uma finalização fácil. Mas o Brasil perde uma grande chance e fecha mais uma vez. Ótima jogada, Oscar. Deixou o Neymar sem goleiro. Paulo César. Ela dá uma quicada antes e essa quicada foi suficiente para que a bola batesse no joelho do Neymar. Agora um detalhe, foi a primeira jogada do Brasil pelo lado do campo. Sport TV, o canal campeão. Brahma. Imagina o carnaval. Imagina a festa. Neymar tem 17 gols na seleção brasileira. O artilheiro da era Mano Menezes. Acabou de perder uma quase embaixo do gol. O Brasil busca um empate no primeiro tempo. Para você que não acompanhou desde o início, Ronaldinho Gaúcho perdeu um pênalti defendido pelo Hart. Rooney marcou o gol do jogo. Caiu o Davi Luiz. Davi Luiz brilhou no Benfica. Filipão conversando com o Parreira. Parreira diz que está funcionando muito bem essa dobradinha. Assim como funcionou quando ele era o técnico e o Zagallo era o coordenador. Parreira diz que está sendo muito bom o diálogo com o Luiz Felipe Scolari. Primeiro tempo, 38 minutos. 1 para a Inglaterra, 0 para o Brasil. Gol de Rooney. O Welbeck tocou de cabeça. Daqui a pouquinho, no nosso intervalo campeão, Copa da África. A Argentina 3, Suécia 1. Espanha 3, Uruguai 1. Muitas informações, câmeras exclusivas. Temos Ronaldinho Gaúcho, temos Luiz Felipe Scolari nas câmeras Sport TV. Júlio César até o momento vai voltando muito bem à seleção do Brasil. Oscar com a marcação do Cole. Puxa para o meio, pensa a jogada, faz o lançamento para Ronaldinho Gaúcho. Cahill tirou. Adriano joga nas duas laterais do Barcelona, jogou até na zaga. Adriano. Oscar está livre na direita. Tá aqui na direita, Oscar. De novo, encarando a marcação. Vem para cima, Oscar. Prende, consegue o cruzamento. Olha a sobra, quase na marca do pênalti. Agora você vê que por orientação do Luiz Felipe, o Oscar está jogando lá aberto pelo lado direito. Em duas ocasiões a bola chegou na área, em jogadas feitas pelo lado do campo, e o Brasil conseguiu ameaçar o sistema defensivo da Inglaterra. Pelo lado esquerdo não tem tido jogada. Lançamento para Paulinho. Smalling tirou de cabeça. Oscar chegou na boa, lá vem Brasil, toque para o meio. Gerrard tirou. Wilshere tenta o lançamento para Rooney. Davi Luiz para Oscar, são dois jogadores do Chelsea. Jogam aqui em Londres.
Quase 40 minutos, primeiro tempo de jogo. Você ligado no Sport TV com o Luiz Fabiano, buscando o empate para o Brasil. Sai do gol Hart. Ele ficou na reserva do Green na Copa de 2010 na África do Sul. Glenn Johnson. Caiu o Johnson na dividida com o Neymar. Falta do Neymar em cima do Glenn Johnson. O Brasil também coloca jogadores no aquecimento. Lembrando que nesse amistoso os técnicos podem fazer até 6 alterações. E lembrando que com essa temperatura abaixo de zero, mais ou menos uns 2 graus abaixo de zero, é bom iniciar o aquecimento ainda no primeiro tempo, para o jogador estar com mais condições quando for acionado para entrar em campo. Smalling. De novo Smalling. Voltar com Gary Cahill. Toca no meio com Gerrard. Calma, categoria. Ashley Cole. 100 jogos com a camisa da Inglaterra. Lá vem Cole. Rooney, o autor do gol. Ronaldinho, deu carrinho, dividiu no meio. Lá vem o Wilshere. Rooney bateu pro gol. É tiro de meta pro Brasil. Luiz, Pois não, Barreto? a Inglaterra mandou todos os jogadores do banco para o aquecimento. No caso do Brasil, são 3. O Fred, que deve mesmo entrar no segundo tempo no lugar do Luiz Fabiano, o Arouca e o Lucas. De novo a finalização. À direita do gol de Júlio César. Tá jogando muito o Wilshere. Se espera demais dele aqui na Inglaterra. Ele está comprovando isso. Ele jogou 13 minutos ao lado do Gerrard no amistoso perdido para a Suécia. Daqui a pouquinho nós estamos falando do aquecimento dos jogadores do Brasil. Já já a câmera Sport TV vai trazer para você. Tá aí, câmera Sport TV, aquecimento do Fred aqui de costas, Arouca e Lucas. Arouca da saída de bola, o Fred é um centroavante de ofício, tal e qual o Luiz Fabiano, e o Lucas é velocidade pelo lado do campo. Júlio. Dante marcado por 2. E aí, como o Paulo César já citou, tá jogando sério o Dante. Complicou ali para ele, mandou para frente. Não correu risco atrás. Já dizia Jorge Ben, zagueiro, limpa a área, zagueiro. 42, primeiro tempo, 1 para a Inglaterra, 0 Brasil. Essa é a reestreia de Luiz Felipe Scolari, a volta da família Scolari. Já já, no nosso intervalo campeão, tem Copa da África. Tem Argentina e Suécia. Messi contra Ibra. Tem Espanha e Uruguai. Agora, nesse primeiro tempo, Luiz, 2 jogadores, independentemente do início de novo trabalho da seleção brasileira, não conseguiram render tanto quanto se esperava. Você os vê aí, ó, Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho tem que se movimentar mais, e o Neymar, embora tenha se movimentado, não conseguiu dar sequência às jogadas que iniciou. Por isso acabou até por um determinado instante sendo pouco acionado. Diferentemente do que acontece com a seleção inglesa, em que o Rooney está bem, o Wilshere está bem, o Walcott está bem. Torcedor inglês canta God Save the Queen. Welbeck. Lá vem a Inglaterra querendo o segundo. Bola para o Walcott do jeito que ele gosta. Bateu pro gol Júlio César. Dante tira. Glenn Johnson. Lá vem o lateral de 28 anos. Faz o toque no meio. Welbeck. Sobra de Dante. 1 para a Inglaterra, 0 para o Brasil. Cahill. Jogada bonita do Cahill. Chamando Ashley Cole. Olha a sobra do Luiz Fabiano. Neymar disparou pelo meio. Ronaldinho também pediu bola para Ronaldinho Gaúcho. Luiz Fabiano se apresentou. Ronaldinho tentou por cima. Tiro de meta para Joe Hart. Com 44 minutos, está aí Joe Hart, que defendeu o pênalti batido pelo Ronaldinho. Já andou pelo Blackpool, pelo Birmingham City. Retornou ao City em 2010. 44 minutos de um primeiro tempo que foi a maior parte equilibrado, mas que termina com a Inglaterra provavelmente na frente do placar, porque foi um time mais organizado que a seleção brasileira, o que é absolutamente compreensível, porque uma tem um trabalho já iniciado há algum tempo
e que está no mínimo uma volta à frente do trabalho que faz a seleção brasileira. Por isso você viu a Inglaterra mais bem organizada na marcação, na saída de bola. Cleverly subiu a placa. Cleverly volta o lance. Johnson saiu com bola e tudo, posse de bola para a seleção do Brasil. Amistoso internacional no Sport TV. 1 para a Inglaterra, 0 para o Brasil. O juiz prometeu o jogo até 46 nesse primeiro tempo. Ronaldinho Gaúcho. Daniel Alves. Oscar, Daniel. Paulinho. Daniel. Paulinho. De novo Daniel Alves. Cai para Dante. Rooney fez aos 27. 1 para a Inglaterra, 0 para o Brasil. Dante quando o juiz termina o primeiro tempo. Apita Pedro Proença. Está o autor do gol. Rooney. Rooney fez o gol do jogo. Ronaldinho perdeu um pênalti defendido pelo Hart. Ty Hart com 2 defesas incríveis. Ronaldinho bateu o pênalti, ele defendeu, depois na sobra ele dividiu com o próprio Ronaldinho. Ronaldinho perdeu o pênalti, vai deixando o gramado. Fim de primeiro tempo aqui em Wembley, aqui em Londres. Valeu, Eduardo Moreno. Os jogadores vão voltando agora para o segundo tempo. A Inglaterra tem alteração. É o Lampard, né? O Lampard é o número 18, voltando aí. E ao mesmo tempo você viu Fred passando tá lá no fundo ali também. o Fred. Marcelo Barreto. Também na Inglaterra o lateral esquerdo Baines. Acabou a festa do Ashley Cole. Baines e Lampard entrando na Inglaterra. Alterações na Inglaterra, alterações na seleção brasileira. Vai sair Ronaldinho Luiz no Brasil. Luiz Fabiano sai para a entrada do Fred, Ramírez para a entrada do Arouca, Ronaldinho Gaúcho para a entrada do Lucas. Você vê o Lampard com a 18. Baines entrando com a 14. Coming off number 3, Ashley Cole being replaced by number 14, Leighton Baines. Alterações nas seleções da Inglaterra e do Brasil. Paulo César Vasconcelos, vamos falar das alterações no Brasil, Paulo. No caso das alterações do Brasil, você está vendo os 3 jogadores. Fred por Luiz Fabiano, tudo igual. Centroavante de ofício, centroavante de ofício. Sai o Ramírez, entra o Arouca dá uma saída de bola a mais pelo lado direito. E o Lucas no lugar do Ronaldinho Gaúcho, são características bem diferentes. O que você vai ter? Neymar por um lado do campo e o Lucas pelo outro lado do campo, com velocidade. É isso que a seleção brasileira ganha. E ela fica meio que num 4-3-3, embora eu acho que ficar falando muito de esquema não é o caso. Você tem que ver como o time e os jogadores se comportam dentro de um campo, porque o esquema varia em função do que acontece na partida. Lucas do Paris Saint-Germain, Arouca do Santos, Fred do Fluminense. Foram as alterações de Luiz Felipe Scolari. Prometeu para você a câmera exclusiva no Ronaldinho. Vamos fazer o seguinte, fica para o fim do jogo. Na nossa sequência, câmera exclusiva no Ronaldinho Gaúcho, em Luiz Felipe Scolari. Você sabe, no Sport TV você tem tudo antes, durante e também depois do jogo. Então, nós prometemos, cumpriremos depois. Bola rolando no segundo tempo. Baines. Mais uma vez a torcida inglesa canta God Save the Queen. São os primeiros movimentos do segundo tempo aqui em Londres. Lançamento para o Welbeck. Ele evitou a saída da bola, primeiro pelo lado, depois pelo fundo, não conseguiu não. Tiro de meta para Júlio César. Bola tocada para Júlio César. Kyle Baines. 1 para a Inglaterra, 0 Brasil. Arouca acabou errando o passe. Troca de passes. Rooney. Gerrard bateu pro gol. Júlio César deu rebote pro meio da pequena área. Bola para fora. Veja aí Stephen Gerrard voltando para a marcação. Saiu a tabela, o chute do Gerrard. O Júlio deu rebote para a entrada da pequena área e a bola chutada para fora. E mais uma vez você vê que o Paulinho vai chegar no Gerrard depois.
esse posicionamento sobre quem vem de trás na equipe da Inglaterra e como esse jogador tem que ser combatido é uma das preocupações da seleção brasileira. Quem é o volante que acompanha quando vem algum jogador de trás? Foi assim que saiu o gol e foi assim agora que o Gerrard propiciou o primeiro lance de perigo a favor da Inglaterra. São os instantes iniciais do segundo tempo. Bola tocada aqui na esquerda. Acabou passando pelo Baines. Davi Luiz. Dante. Cleverly saiu para a entrada do Lampard e o Ashley Cole saiu para a entrada do Baines. As duas alterações na Inglaterra. Davi Luiz. Fazendo o lançamento na direita para Lucas, ele toca de cabeça. Joe Hart sai do gol. Você vê o Lucas aqui na direita e você está vendo o Neymar lá na esquerda. Talvez seja essa a formação que o Brasil vai utilizar o tempo inteiro. Ou seja, a possibilidade de, com o Lucas e com o Neymar, criar mais jogadas pelos lados que rarearam essas jogadas no primeiro tempo. Brasil adianta a marcação e se dá bem. Fred na entrada da área, dominou, bateu pro gol. Gol! A marca do artilheiro tocando na bola pela primeira vez. Fred, melhor jogador do último Campeonato Brasileiro. Sobrou para ele. Fred, condição legal. Ajeitou e bateu no canto. O Brasil empata. Fred, erro grosseiro de Cahill. Fred empata o jogo em Wembley. 1 Inglaterra, 1 Brasil. Gol de Fred, tudo igual. Paulo César Vasconcelos. O Fred não tem nada a ver com o erro grosseiro do Cahill. Olha a vibração do Luiz Felipe aí, com 1 minuto. É o gol que dá aquele equilíbrio, que deixa a Inglaterra um pouco desestabilizada, porque ele é resultado de uma falha infantil de um jogador com a experiência do Cahill. E aí você vê que é o centroavante. O centroavante caiu ali na frente, ele não vai tocar para ninguém. Ele vai bater para gol, para buscar um empate. Nada melhor para a seleção brasileira que começar assim. E olha a Inglaterra se desestabilizando. O Fred bateu pro gol, no travessão. No travessão. Um começo de jogo fulminante do Fred e da seleção brasileira no segundo tempo. Olha o que é o resultado da antecipação da marcação brasileira. Por isso que o Oscar rouba a bola e no seu terceiro toque na bola, com 3 minutos de jogo, para fazer o gol, o Fred deu 2. E agora esse é o terceiro toque. Ele teve o seguinte até o momento. Ele mandou uma bola para dentro do gol e outra no travessão. Luiz. Marcelo Barreto. Só um detalhe aqui, uma curiosidade. A quantidade de ingleses que não estão entendendo o que está acontecendo é muito grande. Outro hábito deles é sair e demorar um pouco para voltar no intervalo. Teve gente que já voltou vendo o Fred chutar essa bola no travessão sem saber até que estava 1-1, Luiz. 1 Brasil, 1 Inglaterra. Tem muito torcedor realmente voltando. Foi tomar aquele chá, chocolate quente para se aquecer nesse frio. Fred tocou na bola 3 vezes, fez um gol e mandou uma na travessão. Lembrando que o Fred disputou a Copa de 2006 na Alemanha, quando o técnico era o Carlos Alberto Parreira. O Brasil começa muito bem o segundo tempo, um gol para dar uma tranquilizada na seleção brasileira. Pelo contrário, a Inglaterra sentiu. O Smalling recuou mal aquela bola, primeiro foi o Cahill, depois o Smalling. Tenta a Inglaterra na entrada da grande área, Lampard dividiu. Paulinho manda para cima. Fred. 1-1. Lampard faz o lançamento. Júlio César sai do gol. E o Brasil acelera o jogo na saída pela esquerda. Oscar. Lucas no peito. Fred na entrada da área. Foi desarmado. Jogadores da seleção do Brasil, os demais permaneceram no banco, vão para o aquecimento. O Brasil de novo consegue uma roubada na saída da Inglaterra. Daniel Alves. Oscar. Arouca. Arouca do Santos volta a jogada com o Dante.
Esse é Paulinho. Lançamento do Davi Luiz na esquerda. Bola tocada de cabeça. Glenn Johnson recuando para Hart. 6 minutos no segundo tempo. Daí Luiz Felipe Scolari ao lado do seu fiel escudeiro Murtosa. Atrás dele, o médico José Luiz Runco. Smalling. De novo Smalling. Baines. Smalling. Hart. Bola tocada ali de canela pelo Smalling. Posse de bola para o Brasil. Brasil vem para cima, vem em busca da virada. Para você que não acompanha o jogo desde o início, Ronaldinho perdeu um pênalti no primeiro tempo. Rooney marcou o gol da Inglaterra e agora, logo no início do segundo, Fred empatou para o Brasil. Posse de bola para a seleção brasileira. Vamos trazer a câmera Sport TV mais uma vez. Está aí o autor do gol, Fred. Em alta definição, você acompanhando 1-1 Inglaterra e Brasil. Rooney faz o toque curto. Gerrard. Cahill. Agora isso você não viu no primeiro tempo. O Paulinho indo lá na frente. O Brasil está tentando encurtar os espaços para a Inglaterra. Luiz, Marcelo Barreto. uma curiosidade com relação ao placar: todos os jogos entre Brasil e Inglaterra que empataram aqui em Wembley foram 1-1, que é o placar de momento aí na partida. O Brasil venceu 2, a Inglaterra venceu outras 2 em 10 confrontos realizados aqui no estádio de Wembley, Luiz. Smalling. Tendo uma virada de jogo na direita. Sport TV, o canal campeão. Caixa, mais de 60 mil pontos de atendimento. Valbuena faz o gol da França. Sport TV 3 transmite esse jogo para você. Dante. 1 para a França, 0 para a Alemanha. Aqui na Inglaterra, 1 Inglaterra, 1 para o Brasil. Lá vem o Wilshere com a bola dominada. Adiantou Dante. Com categoria, Arouca de primeira. Oscar também de primeira. Lá vem o Brasil. O contra-ataque é perigoso. No talento de Neymar. Passou bonito. Faz o toque para o Oscar. Dividiu. O Neymar passou uma bola muito dividida. Ele deu muito curta pro Oscar. Ela tinha que ser um pouco mais longa. Isso propiciou a chegada da demarcação inglesa. Lançamento para o Wayne Rooney. Protege das costas para a marcação. Aí o autor do gol da Inglaterra. Craque Rooney. Baines. Tentou passar no meio de 2. Arouca vem na cobertura. E é escanteio para a Inglaterra. O jogo é bom. O jogo não tem muita cara de amistoso, não. 9 minutos no segundo tempo. Sport TV em alta definição, com câmeras exclusivas para você. Smalling vai tentar a cabeçada, o escanteio cobrado pelo Steven Gerrard. 101 jogos tem o Gerrard com a camisa da Inglaterra. O cruzamento na entrada da pequena área, Júlio César! Cabeçada na entrada da pequena área do Cahill. Gary Cahill, do Chelsea, cabeceou. Júlio César, tá do louco. Queen's Park Rangers, defendeu. Tá louco para fazer um gol, né, Luiz? Para se redimir da falha no primeiro gol. Essa é aquela defesa que o goleiro não corta a unha. Né? Cahill, Júlio César, escanteio para a Inglaterra. Mais uma cobrança para Gerrard, de novo bola fechada. Júlio sai do gol, dá um soco na bola. Passou pelo Arouca, fica com a Inglaterra. Esse é Steven Gerrard, outro cruzamento. Daniel de primeira. Lucas. Daniel. Paulinho. Rooney usou o corpo, Daniel Alves ganha. Esse é Dante. Daniel Alves, entre as pernas, bonito. É uma entortada no Rooney. Lá vem Brasil de novo. Oscar, Fred pediu no meio. Tem lançamento à frente, forçou demais com o Neymar. Fred estava livre. Saiu do gol Hart.
Segundo tempo de jogo aqui em Londres, 11 minutos. Agora a torcida brasileira faz barulho. Smalling, Cahill, Glenn Johnson, Walcott. Dá as costas para a marcação, chama de novo Glenn Johnson. Wilshere, Lampard, Wilshere, Baines, Wilshere, Gerrard, Cahill, Lampard, a bola foi cortada pelo Fred, que estava ajudando na marcação. De novo a Inglaterra tem a bola dominada com Stephen Gerrard. Olha o Fred ali chegando na marcação mais uma vez. Tem cruzamento para a área. Fred, Paulinho, Neymar. O último toque foi do Neymar. Posse de bola para a Inglaterra. Esse é o Wilshere. Rooney. Baines. De novo Rooney. Lampard. Wilshere com espaço. Boa bola na direita. O Walcott tem cruzamento. Glenn Johnson. Torcida inglesa queria um pênalti agora. Walcott. Encarou a marcação, se deu bem, passou, faz o cruzamento. Júlio César para o meio, Davi Luiz. Rooney, pressão da Inglaterra. Gerrard para fora. Pressão da Inglaterra. Gerrard batendo para fora. Tiro de meta para Júlio César. Ele tem muita velocidade. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa imagem da reação no Banco do Brasil. Veja aí a Inglaterra tentando com Gerrard chutando para fora. Foi a 10ª finalização da Inglaterra. Temos 20 finalizações, 10 para cada seleção. Neymar aperta na marcação, bola tocada para Smalling. O Brasil tem velocidade agora nessa marcação. Lucas também chegou firme aqui, Baines. Você tem 3 jovens ali, você viu Oscar, Lucas e Neymar. São jogadores leves, rápidos e com condições de pressionar na saída de bola para dificultar a troca de passes inglesa. Fred está ali na marcação, chamou o Paulinho ali para marcar. Mas o Fred não pode voltar tanto assim, porque senão fica desgastado para chegar ao ataque. Lá vem ele de novo, Walcott no cruzamento, Dante tira. Arouca de forma perigosa, olha o chute colocado. Gol! É da Inglaterra, Lampard. Arouca falhou. Lampard com categoria chutou colocado no canto e a Inglaterra está na frente de novo. Não deu para o Júlio César. Lampard. Veja de novo a jogada dele, o Walcott, Dante e o Arouca vacila, erra no passe, Rooney, Lampard sem chances para Júlio, 2 para a Inglaterra, 1 para o Brasil. Mais uma vez, tinha o Walcott na direita, Dante tirou, o Arouca olhou, pensou, voltou a jogada, o Paulinho não chegou, Lampard na trave no gol e a Inglaterra faz 2-1. Paulo César. O Arouca pagou pelo excesso de confiança. Você reparou na câmera atrás do gol que ele olha para trás e vê um jogador da seleção inglesa se aproximando. Mas mesmo assim, ali, meu amigo, não é para você dar uma recuadinha e querer que o time saia jogando. Ali você tem que despachar a bola. Ele caiu no pé de um dos melhores jogadores da Inglaterra nos últimos tempos. Jogador preciso na troca de passe, chamado Lampard. Já é um veterano, já é um jogador que está a caminho da aposentadoria, mas sabe bater muito bem na bola. Dali, com a precisão que ele tem, 2-1 de um segundo tempo que está sendo muito melhor do que o primeiro. Luiz. Brasil vem atrás de um empate mais uma vez e a bola é boa para o Adriano como elemento surpresa, entrou na grande área, bateu! Bola para fora, Adriano finalizando para fora. O Brasil busca o empate.
Marcelo Barreto no gramado. Logo depois do gol, a Inglaterra já mexeu, entrou o Milner com a camisa 17 no lugar do Welbeck. E o 17 do Brasil também está entrando em campo agora. É o Jean que vai substituir o Paulinho, número 8. Entrando o Jean do Fluminense, convocado para o lugar do Hernandes, se machucou. E é um jogador que dá muita movimentação ao meio de campo. Jogador que fez um ótimo campeonato brasileiro ano passado pela equipe do Fluminense. Foi justíssima a sua convocação. É um dos destaques da equipe do Fluminense, um dos destaques da temporada passada no futebol brasileiro. E sabe dar qualidade ao meio de campo. Sai o Paulinho, entra o Jean. Não há uma gritante diferença assim. O toque de bola, a qualidade do meio de campo de saída para o jogo vai ser mantido. Rooney. O jogo é bom, 2 para a Inglaterra, 1 para o Brasil. Oscar, Daniel Alves. Tentou um drible, caiu. Gerrard fica com a sobra. Lá vem a Inglaterra mais uma vez pela direita com o Walcott. Está dando um trabalhaço. O Walcott levantando a torcida na linha de fundo, caiu. Tiro de meta Brasil. Torcedor inglês queria um pênalti no tio Walcott. Sport TV, o canal campeão. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Oscar. Bom drible na entrada da área. Jean faz o toque, tentava o Fred na frente. Mais uma vez é bola brasileira. De novo o Jean. Forçou demais o lançamento, a bola fica com o Hart. Estaduais 2013 no Sport TV. Hoje tem Avaí e Joinville, 8h15 da noite, ao vivo no canal campeão. Baines. Bola dividida ali no meio. Daniel. Jean. Adriano, de novo Jean. Daniel Alves. Arouca. Daí para Dante. O Brasil tenta mais um lançamento na esquerda. Consegue. Neymar com a marcação do Glenn Johnson. Vamos na habilidade, Neymar. Parou, prendeu, tocou no meio. Lá vem o chute cruzado. Tiro de meta, tá aí Jean. De novo a jogada do Neymar, o Jean se apresentando. Batendo pro gol, batendo mal. Daqui a pouquinho a reação do banco brasileiro depois do gol do Fred. Lampard fez o segundo da Inglaterra. Rooney. Volta de Wayne Rooney em Davi Luiz. Dante. Tá aí Luiz Felipe Scolari. Adriano. Neymar. De novo Neymar. Pediu a bola. Força a jogada pelo meio. Arouca. Davi Luiz. Lucas. Dante. Nesse momento a Inglaterra recua, talvez para aproveitar a velocidade do Walcott num contra-ataque. Mas o Brasil tá jogando muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Ele tem que variar. Deve ser isso que o Luiz Felipe pede à beira do campo. Usa o lado esquerdo com o Neymar, mas não esquece do lado direito com o Lucas. A entrada do Lucas foi para que essas jogadas aqui pelo lado esquerdo, em velocidade, o jeito do Lucas atuar, sai do meio, sai da ponta e vai para o meio, tem que ser explorado. O Brasil não está conseguindo explorar isso. Lampard foi o terceiro melhor jogador do mundo em 2005. Jean faz toque na frente, não chegou no Fred. Sobra de Arouca. Arouca jogou no Fluminense, no São Paulo e no Santos. Daniel Alves. Sai do gol Hart. Temos 20 minutos no segundo tempo. Fred fez o gol de empate do Brasil. Esse é Baines.
tocada no meio. Capitão Gerrard. Adriano, Davi Luiz. Câmeras exclusivas, câmeras Sport TV, em alta definição, você torcendo pelo Brasil, aqui em Wembley. Está jogando o Davi Luiz. Faz o toque no meio, boa bola para o Oscar. Neymar, passa no primeiro lance, levanta a cabeça, bateu pro gol, bateu fraco. Ficou fácil para Hart a finalização de Neymar. Você vai vendo aí as reações de Luiz Felipe Scolari. O Brasil tem a bola dominada com Arouca, voltando com o Davi Luiz. E começa uma ola bonita aqui em Wembley. É legal até para aquecer, né? Você vê aí o Neymar. Está jogando o Brasil. Davi Luiz tem a bola dominada. Faz lançamento para o Oscar na entrada da grande área. Tenta o domínio. A bola fica com o Hart. Thiago Silva vinha sendo o capitão. Capitão hoje é Davi Luiz. Pênalti na Copa da África no Sport TV 2. Burkina Faso e Gana vão para os pênaltis. 1-1 no tempo normal. Definição agora nos pênaltis. Bola recuada para Dante aqui em Londres. Luiz. 2 para a Inglaterra, 1 para o Brasil. Pois não, Barreto? Felipão conversa com o Felipe Luiz. Deve sair o Adriano, né? Evidentemente. Felipe Luiz, para quem não lembra, foi convocado pelo técnico Dunga. Vamos ver esse lançamento primeiro para o Neymar. Matou no peito para o Fred. Para o Neymar. De bicicleta de fora da grande área. Tentou uma jogada ousadíssima agora, Neymar. Mas aí é muito mais preocupado com a plasticidade da jogada. Você vê o lançamento do Arouca, do que com o que pode acontecer no coletivo. Tem outras possibilidades ali do que a bicicleta. Ele poderia pensar no jogo coletivo ali. Ele pensou mais não, se a bola entra, eu entro para a história de Wembley. Já o Lampard foi extremamente objetivo nesse chute de primeira. Bola bate na trave e entra. Segundo gol da Inglaterra, Roy Hodgson. Vê a bola entrar, bate palmas e comemora. Tenta a Inglaterra o terceiro gol. Baines pela esquerda. Tem cruzamento, Dante deixou passar, Júlio também. Aí é desentrosamento. Deixa que eu deixo. Eu acho que o Dante não deixou passar, não. Acho que o Dante não alcançou, Luiz. E com isso ele quebrou o Júlio César. E se o Dante toca na bola, ele corre o risco de fazer um gol contra. Exatamente. Amistoso Internacional no Sport TV. Mas só para concluir, Luiz, esse Felipe Luiz que você vê aí foi convocado pelo técnico Dunga. Com 10 minutos de jogo sofreu uma torção de joelho. O Adriano saiu para a entrada do Felipe Luiz. À época jogava no La Coruña, hoje ele está no Atlético de Madrid. Naquela época o técnico Dunga apostava muito nele. Essa contusão o afastou durante 6 meses dos campos e com isso ele perdeu qualquer condição de brigar por uma posição ali na lateral esquerda. Agora volta, inicia aí uma retomada, vamos ver como se comporta nesse jogo, mas fica evidente que o técnico Luiz Felipe Scolari está acompanhando o seu trabalho no Atlético de Madrid. Felipe Luiz vem numa ótima temporada no Atlético, que é surpreendente na Espanha. Walcott, do jeito que ele gosta, vem para dentro da grande área, faz o toque. Rooney, tem cruzamento, a bola acaba passando. Tá aí Rooney. Nós temos 87.453 torcedores hoje aqui em Wembley. Quase 90 mil torcedores. Lucas dividiu, Fred faz o toque, bola longa demais. Luiz Felipe Scolari estreou nas eliminatórias para a Copa de 2002. E o Filipão perdeu na estreia para o Uruguai por 1-0. Essa é a reestreia de Filipão, você torcendo aqui no Sport TV. 2 para a Inglaterra, 1 para o Brasil em Wembley. Neymar, deixou passar. Oscar. Falta no Jean.
Marcelo Barreto, temos alteração na Inglaterra também. Daqui a pouquinho o Barreto confirma a alteração na Inglaterra. Lançamento na direita para Daniel Alves, na linha de fundo, tentou o drible. O Brasil está jogando muito pouco aqui pelo lado direito. Daniel Alves já no primeiro tempo não apareceu muito. Nos 45 minutos iniciais ele estava preocupado com a marcação no Welbeck. Mas nesse segundo tempo o Brasil está esquecendo do Daniel Alves e mais ainda do Lucas, que entrou com a missão de jogar pelo lado direito. É escanteio para Neymar bater. Dante vai tentar a cabeçada. Escanteio para o Brasil, bola tirada na primeira trave. Daniel Alves. Neymar. Vem para cima da marcação. Tenta a jogada pela direita. Tem cruzamento do Daniel na direção do Fred. Já é o passe, Rooney de primeira. 2 para a Inglaterra. 1 para o Brasil. Davi Luiz na cobertura. Nilmer faz o toque, saiu a tabela, lá vem a Inglaterra, bola cruzada para o meio, Felipe Luiz tirou. Amistoso internacional no Sport TV, lá vem a Inglaterra com Stephen Gerrard, levantou. Phil Walcott. Sai a tabela com Lampard. Chegou atropelando e fazendo falta. Sport TV, o canal campeão. Vivo. Aqui a cobertura vai aonde você for. A Inglaterra colocou o Nilmer no lugar do Welbeck. Essa alteração foi no início do segundo tempo, Luiz. Depois não mexeu mais, mas já há uma movimentação no banco aqui para fazer mais uma alteração. Neymar. Lucas. Foi desarmado. Lançamento para Rooney. Bola equada para Júlio César. Daí para Dante. Você acompanhando no Sport TV a reestreia de Luiz Felipe Scolari no comando da seleção do Brasil. Rooney estava impedido, por isso ele não foi na jogada. Filipão se levantou do banco, sai jogando o Brasil. Daqui a pouquinho, na câmera Sport TV, na câmera exclusiva em alta definição, Luiz Felipe Scolari, a movimentação, gestos, o que pede Filipão. Quem vem aí é o Lennon, número 20, Luiz, na Inglaterra. Todo o clima, as informações sobre o gramado com Marcelo Barreto. Neymar. Fred. Oscar. Levantou a cabeça, bateu pro gol. Finalização de Oscar. Seleção brasileira, depois daquele início, ali 5 minutos iniciais em que empatou o jogo, mandou uma bola no travessão, veio o gol da Inglaterra aos 15, marcado pelo Lampard, e aí o time deu uma travada, não está conseguindo se encontrar no jogo. Uma das alternativas, você está vendo aí a saída do Walcott, enquanto que o Luiz Felipe Scolari está falando com o time. Na verdade, a seleção, nossa câmera exclusiva mostra aí Luiz Felipe Scolari. Na verdade, a seleção explora pouco o seu lado direito. E a entrada do Lucas, pensava o Luiz Felipe, exatamente enquanto que ele pergunta aqui se todos estão bem e se alguém querendo sair. Na verdade, o Luiz Felipe queria que o time explorasse um pouco mais o lado direito. E até agora isso não aconteceu. Aaron Lennon entrando com a 20 no lugar do Theo Walcott, número 7. Essa alteração. Aí, Filipão. ...30 minutos, segundo tempo de jogo. 2 para a Inglaterra, 1 para o Brasil. De novo o Filipão, Paulo César
A sua análise da atuação do Neymar até o momento? Discreto, discretíssimo no jogo. Começou se movimentando para um lado e para o outro, agora está fixo lá na ponta esquerda nesse segundo tempo, porque o Lucas entrou para atuar aqui pelo lado direito, mas até agora está tendo uma atuação muito discreta, não está conseguindo se encontrar no jogo. O Neymar é um jogador de dribles, de participação mais intensa, mas não está conseguindo até o momento se encontrar. Fred com a sobra, bate para o gol. Lampard fica com a sobra. Wilshere. Você acompanhando o Luiz Felipe Scolari de volta ao comando da seleção do Brasil. E tome bola para a velocidade agora do Lennon. Dante na cobertura. Sport TV, o canal campeão. Fiat, líder de vendas pela 11ª vez. Câmera exclusiva do Sport TV. Miranda vem aí, está conversando com o Luiz Felipe Scolari. E deve ser a última substituição do Brasil, Luiz. Os outros jogadores que estavam no aquecimento já voltaram para o banco. Smalling. 32. De novo Smalling. Esse é Cahill. Lampard. Posse de bola para o Brasil mais uma vez. Neymar. Caiu, pediu uma falta. Falta marcada a favor da seleção. Derrubado o Neymar dos Santos. 21 anos. Aí Lampard. De novo a falta do Lampard. Lampard está com 34 anos, o jogador do Chelsea. Vai sair Davi Luiz para a entrada de Miranda. O Davi Luiz era inclusive dúvida, né? Porque ele vem de contusão, não estava atuando pelo Chelsea. Formou uma boa dupla ali com o Dante. Na verdade, o jogo de hoje serve para se observar o Dante e agora vai servir para observar esse aí que você vê, jogador também do Atlético de Madrid, o Miranda, aquele mesmo que foi de São Paulo, para ver como se comporta essa dupla. O Dante até agora, Luiz, está passando no teste. Dante. Jean. Miranda. Arouca. De novo Dante. Com algum espaço lá, vem o zagueiro. Felipe Luiz. Gira, toca a bola no meio. Jean, Felipe Luiz. Neymar escorregou, se reequilibrou. Ainda Neymar. Lucas volta o lance, chama Arouca. Os dois foram companheiros no São Paulo. Lucas faz o toque no meio para o Neymar, a devolução para o Lucas, tá longa. Sai do gol Joe Hart. Jean. Lá vem o Brasil. Neymar na entrada da grande área. Faz o toque para o Fred. Abertura na esquerda. Oscar está impedido. Na sequência do futebol. Sport TV está na área. E ainda hoje tem campeonato catarinense para você. Às 8h15 no horário de Brasília. Você acompanha Avaí e Joinville. Aí Big Phil. Luiz Felipe Scolari. Estava na mesma linha. A Inglaterra vai se recuperando depois da derrota para a Suécia, com 4 gols do Ibra. O jogo deu uma queda a partir do gol da Inglaterra e também pela sequência de substituições, o que já era até esperado. A única coisa que chama a atenção é o fato do Brasil não ter conseguido, apesar da pretensão do Luiz Felipe Scolari, ter atuado mais intensamente pelo lado direito. Procura sempre o lado esquerdo, talvez pela presença do Neymar, que é uma ótima referência para a seleção brasileira, mas é um time que joga mais pelo lado esquerdo e agora o Neymar está até atuando aqui pelo meio, como você vê, do que pelo lado direito. O Lucas, por isso, não conseguiu aparecer tanto na partida. Neymar. Erra o passe aqui para o Lucas. Baines. Voltando com Hart. Presente para o peito do Arouca. Jean. Felipe Luiz. De novo Jean. Miranda. Dante. Brasil troca passes. Jean.
Oscar pediu, a bola volta aqui no Arouca. Daniel Alves. Lucas. Daniel. Arouca. Bola recuada para Miranda. E temos finalista na Copa da África. Nigéria e Burkina Faso definem essa vaga africana para a Copa das Confederações. Final da Copa da África, Nigéria e Burkina Faso, você vai acompanhar ao vivo no Sport TV, domingo às 4 da tarde. Narração do Júlio Oliveira, comentários de Lédio Carmona. Domingo de carnaval para você. E aí ou vai ter carnaval na Nigéria ou vai ter carnaval em Burkina Faso. Todo mundo vai dançar um monte, vai. Bola longa para Lennon. Sport TV, o canal campeão. Novos shampoos Dove Men Care. Cabelos 10 vezes mais fortes. Até o momento nós temos 60 passes errados na partida aqui em Londres. Fred. Oscar. Jean. Oscar. Dante. Nós temos em campo agora vários ex-jogadores do São Paulo, como Arouca, Jean, Miranda, Lucas. Bola tocada na frente. Tá aí o Lucas. Fred pediu, Neymar também. Lucas faz o toque pro Fred. Se reequilibrou, bateu mal. Acabou pisando na bola o Fred. Independentemente da conclusão do Fred, o passe foi um pouco mais atrás, ele estava à frente. Você vê o que pode ser produtivo a participação do Lucas. Acompanhe novamente a jogada. Quantas vezes você viu isso aí, ó, do time jogar com o Lucas nesse segundo tempo? O passe é um pouco mais, o Fred está um pouco mais à frente, por isso a dificuldade no controle. Mas a pretensão do Luiz Felipe, que está querendo que o time jogue mais pelo lado do campo, era que o Lucas fosse mais acionado. E ele foi pouquíssimo acionado nesse segundo tempo. É um jogo para se tirar lições, um jogo para se tirar conclusões do que tem que ser feito daqui para frente. Uma delas é essa: como trabalhar pelos lados do campo quando você faz uma substituição com esse objetivo. A entrada do Lucas tinha esse objetivo. O Brasil trabalhou muito pouco. O torcedor grita England, England. 2-1 para a Inglaterra. Arouca. Lucas. Do jeito que ele gosta, na velocidade, driblando. Baines tirou. Lampard. Milner. Milner foi titular na Euro. Rooney. Ele encara a marcação, é perigoso. O toque para o Milner. Só que na Euro o Milner jogou quase sempre aberto pela direita. Hoje está aberto aqui na esquerda. Lennon está aberto pela direita no momento. E o tio Walcott deu um trabalhão danado enquanto esteve em campo. Essa é a volta de Luiz Felipe Scolari ao comando da seleção do Brasil. Primeiro jogo do Brasil em 2013. O Brasil esse ano vai ter jogos muito duros. Tem Copa das Confederações, tem amistosos duríssimos. Parreira falou, o Brasil tem um ano, tem até novembro para montar o time para a Copa do Mundo. O Brasil está com uma carteira de adversários de Aristóteles Onassis, Oscar. Vai jogar agora contra alguma das principais seleções do mundo. Mais um jogo contra a Inglaterra, que será disputado no Brasil, no Maracanã em maio. Tem a França, no meio de maio tem Itália e Rússia. Enfim, é uma carteira aí de adversários que vai ser muito boa para a seleção brasileira, para que essa comissão técnica que você vê aí, Paulo Paixão, Carlos Alberto Parreira e Flávio Mortosa, possa trabalhar no time. Milner. Daniel foi o último a tocar na bola, escanteio para a Inglaterra. Não gostou Daniel Alves. É escanteio para a Inglaterra. A Inglaterra vai batendo o Brasil. Cahill vem tentar a cabeçada. Milner. Cruzamento para na marcação do Daniel. Wilshere. Smalling. Passamos dos 40 minutos no segundo tempo. Bola longa para Milner. Tá longa demais. Sport TV, o canal campeão. Brahma. Imagina o carnaval. Imagina a festa.
Inglaterra do Rodgson vai vencendo o Brasil de Filipão. Falta a favor da seleção brasileira. Agora deixar claro uma coisa, Luiz, num jogo como esse, nem a estreia do Luiz Felipe Scolari que nós acabamos de ver aí, o resultado é o que menos importa. O que importa é a possibilidade de observar esses jogadores, de lembrar que você... Atenção, Luiz. Johnson entrou na grande área, voltou a jogada, Wilshere, Lampard, Milner dentro da grande área, a marcação abriu para ele, o cruzamento para nas mãos do Júlio César. O Brasil tem pressa na reposição. Oscar, Neymar, tá no mano a mano, vem pra dentro, Neymar, ele passou, botou na frente o cruzamento pro Fred e ficou curto. O que importa, Luiz, é você lembrar ainda que a seleção brasileira poderá contar com o Pato, está se recuperando, com o Kaká, enfim, dá para se fazer um time mais encorpado ainda. Felipe Luiz, o cruzamento, Fred tenta o domínio, tentou o giro, passou por ele. Vamos nos aproximando do fim do jogo. 42. Segundo tempo de jogo aqui em Wembley. Filipão estreou com derrota para o Uruguai na sua primeira passagem pela seleção. Torcedor cantando God Save the Queen. Vamos ouvir um pouquinho. Filipão estreou com derrota na seleção do Brasil, na seleção do Kuwait e na seleção de Portugal. Tropeçou sempre que estreou. Felipe Luiz. É o passe no meio, sobra de Jean. Oscar tentou um toque bonito ali para o Felipe Luiz. O Brasil ainda tenta o empate no fim do jogo. Felipe Luiz tem pressa. Passe errado do Oscar para o Neymar. Rooney. Posse de bola brasileira mais uma vez. Temos quase 44 no segundo tempo. Tá sentindo aí o Glenn Johnson. Com a mão ali no adutor. Wilshere foi eleito o jogador da partida, o melhor em campo. Anunciado agora no telão, por isso o torcedor vibrou. Wilshere realmente teve ótima atuação. Mas eu, se tivesse votado, teria votado no Guerra. O Brasil tenta o empate. Lucas, jogador do Paris Saint-Germain, faz o toque na direita. Arouca. Lucas passou bem, tocou pro Daniel, pro Fred, sai a tabela, Daniel. O Brasil adianta seus jogadores. Miranda de cabeça para frente. Erra o passe para Arouca. Vamos chegando a 45 no segundo tempo. Daniel saiu muito cedo do Bahia, foi jogar no Sevilha. Daniel. Jean. Neymar. Brasil vem em busca do empate. Oscar pela esquerda. Fica na marcação, pensa na melhor opção. Ainda Oscar na entrada da grande área, buscou ângulo para o chute, bateu por baixo. Tiro de meta para Hart. Teremos mais 3 minutos. 3 minutos de um jogo, Luiz, em que no todo a Inglaterra foi superior à seleção brasileira. Você está vendo aí o Neymar na nossa câmera exclusiva, sentindo um pouco ali a perna, a batata da perna esquerda, atualmente panturrilha. Mas a seleção da Inglaterra no todo ela foi superior à seleção brasileira por ter um time mais bem organizado, por ser uma equipe que não está em formação, que não padece da falta de entrosamento. No teste brasileiro, Júlio César saiu-se muito bem. Dante, que esse que você vê aí, não complicou, jogou o simples, e dentro do simples não pode ser reprovado, pelo contrário, provou que merece outras oportunidades. Arouca foi um jogador que apareceu pouco, que apareceu no momento em que
resultou no segundo gol da Inglaterra. Ronaldinho Gaúcho foi discreto, Neymar foi discreto, Fred oportunista, mas enfim, Luiz Felipe Scolari tem um longo trabalho a ser feito aí. Esse é o primeiro capítulo de um trabalho que só terminará na Copa do Mundo de 2014, até porque ele será o técnico da seleção brasileira até 2014, como adiantou o presidente José Maria Marino, bem amigo. Está muito mais prudente. São os instantes finais do jogo, Inglaterra e Brasil. Posse de bola para a seleção brasileira. Rooney ficou uma fera. E de um último toque do Dante. Mas agora com razão, porque o último toque foi do Dante mesmo. Está jogando o Brasil com Miranda e o Rooney. 2 Inglaterra, 1 Brasil. Daniel Alves na sequência tem tá na área. Arouca. Felipe Luiz. Oscar. Vai Branchan. Arouca. Lucas perde a devolução. Lá vem Lucas para a entrada da grande área. Girou. Prendeu. Pensou. Daniel. Fred espera o cruzamento. Daniel Alves. O Brasil quer o empate. Vamos no fim do jogo. Lá vem a seleção brasileira. Bonita pedalada. Bonita jogada. Fred tentou de calcanhar. Acabou errando. O Fred sai do gol Hart. Entrou bem no jogo o Fred. Teve uma atuação superior à do Luiz Fabiano. É o Lucas voltando para a marcação. Luiz Felipe se sentou de novo. 2-1 Inglaterra. Alta definição. Comentários de Paulo César Vasconcelos. Marcelo Marreto no gramado trazendo clima, as informações. Miranda. Daí para Dante. Juiz olha no cronômetro. Tem lançamento para o Neymar. Boa bola. Quem sabe no fim do jogo. Quem sabe agora. Neymar na grande área. Faz o toque para o Fred. A devolução. Ficou curta para o Neymar. Felipe Luiz. Voltou o lance. Jean. Lançamento para o Fred. Ele tenta no alto. Hart sai do gol. E o juiz apita o fim da partida. Fim de jogo. Rooney fez o primeiro gol. Fred empatou para o Brasil. E Lampard definiu a vitória da Inglaterra de Rodson, que abraça ali o Murtosa, o Filipão, aí o autor do gol brasileiro, Fred. E Lampard fez o gol da vitória da Inglaterra. Jogadores se cumprimentam em campo. 2 para a Inglaterra, 1 para o Brasil. O Brasil estreia com derrota no ano. Volta com derrota Luiz Felipe Scolari. A gente prometeu para você na câmera exclusiva a reação do banco de reservas no gol do